para que o Senhor possa abençoar o culto dessa noite. O Senhor da glória a Deus e poder, agradecemos a Ti, Jesus, que mais uma noite estamos aqui na tua casa, Senhor, que Tu venha abençoar, Jesus. Que Tu venha abençoar o mensagem de louvor que vai estar início desse culto, Senhor. Que Tu venha receber o nosso louvor, Senhor. Que Tu venha abençoar os irmãos que estão a caminho, Senhor. Que Tu possa abençoar, Senhor, da glória, essa noite de hoje, Jesus, tirando todo e qualquer impedimento, Jesus. Venha abençoar as crianças, venha abençoar as oportunidades, venha abençoar a vida dos Teus servos, Senhor. Que nós pedimos, te agradecemos, venha abençoar os ofertantes, dizimistas da Tua casa, Jesus. Nós pedimos, te agradecemos, Senhor. Ministério de louvor tem essa oportunidade nessa noite para que assim, o Senhor possa estar nos abençoando, né? Porque sabemos que é mais uma noite de bênção, né? Mais uma noite de milagre na minha e na sua vida que o Senhor está nos concedendo, né? Que possamos fazer a vontade do Senhor para que assim Ele possa estar nos abençoando. E vamos agradecer ao Senhor, né? Louvando, adorando o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Certo quero estar junto a Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, sabendo, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há
esse tempo de louvor, Pai, por esse tempo de adoração ao Teu nome. Nessa noite nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Nós estivermos com Maria Aparecida nessa noite para conduzir o culto em nome de Jesus, dar algumas oportunidades. Daqui a pouco estaremos recebendo nosso irmão evangelista Felipe, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Os irmãos sejam breves nas suas oportunidades, para que dê tempo de vocês falarem e dá tempo de chegar e ainda falar também. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma noite de bênção, uma noite de vitórias na presença do Senhor. Estamos felizes com Jesus, graças a Deus, que Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? Ele nos cura, nos guarda. Aleluia, Jesus. Só vou fazer uma breve oração aqui, eu vou dar oportunidade para Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixa cair tentação, mas livra do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô Jesus querido, Jesus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, Pai. Estamos aqui pedindo de misericórdia, perdão dos meus pecados, Espírito Santo do Senhor, que venha para abençoar esse culto dessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo do Senhor, derrama da sua unção poderosa, Pai, sobre cada um de nós que estamos aqui, e sobre cada um dos irmãos que ainda estão para chegar. O Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que venha fazer presença, Pai, em nossos meios. Jesus querido, Jesus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, que venha abençoando, Pai, as crianças nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama da sua unção poderosa sobre a vida das crianças, jogando por terra todos os impedimentos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus, cada criança nessa noite, dando a libertação para as crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus, venha, Pai, abençoando por onde andar, por onde passar, Pai, toca na vida das crianças, Pai, tem de misericórdia, aleluia, Jesus, glória a Deus, venha abençoando, Pai, o lares de cada um de nós nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, toca a matriarca daí, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama das suas bênçãos, Pai, sobre a vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo do Senhor, abençoa o lar dela, Pai, joga por terra, Pai, toda oração contrária sobre a vida da sua serva. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego também, Pai, o meu lar nas suas mãos, que venha abençoando a vida dos meus filhos, Pai, da minha neta, do meu genro, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma o lar do apóstolo Sebastião nas suas mãos, da Bispa Arlete, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai tomando cada um dos seus filhos nas suas mãos, abençoando os netos também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ô Jesus querido, Jesus maravilhoso, é que te peço nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glorificado no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O pastor Carlos está com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glorificado no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimentos amados na paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria estar na presença do Pai, juntamente com os amados irmãos, nesta noite, louvando e agradecendo o nome santo do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, graças a Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem nos dado bênção, graças a Deus. Toda honra, glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, né? É um Deus que está conosco todos os dias, nos abençoando, nos dando graça, em nome de Jesus. Ele é fiel para nos abençoar cada dia mais na presença dele. Por isso que é motivo de alegria da gente estar na presença do Pai, louvando o nome santo do Senhor, porque Jesus disse na sua palavra, quem crê, como ele disse, rios de água sairá do seu ventre. Então,
É motivo de alegria da gente estar na presença do Senhor. É motivo de alegria da gente estar falando desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos que levou na cruz do Calvário a minha dor, a sua dor, as nossas enfermidades, os nossos pecados, pela tua pisadura como sarado, né? Quero estar lendo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 1, que diz: a morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse Jesus a seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas opera nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha mantendo encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Amados queridos, vou ser rápido. João Batista era um homem que seguia a palavra do Senhor. João Batista era um homem que seguia a voz, que aqui, como foi colocado, ele foi escolhido por Senhor. Ele foi chamado, um homem de Deus. Foi chamado para separar a palavra daquilo que Herodes fazia, daquilo que Felipe fazia, totalmente diferente. Mas ele estava ali no deserto pregando a palavra do Senhor. Ele estava levando, batizando as pessoas que estavam se arrependendo, porque ele estava crendo no Deus vivo. Então, quando Jesus veio para cumprir a palavra, ele fez o mesmo caminho, porque ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele veio para seguir aquilo que João estava fazendo, apenas batizando, falando da palavra, e aquilo ele estava ensinando para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. O nome do Senhor foi glorificado porque ele estava exaltando o Pai, ele estava fazendo a vontade do Pai, ele estava apenas orando. E mesmo assim, Herodes estava com o coração duro. Herodes, que era um homem mau, ele não queria a verdade e mandou matá-lo. Mas o nome do Pai foi glorificado. Então é assim que Deus faz. Deus levanta um, tira outro, vai fazendo assim e por diante. E o nome do Pai é glorificado porque a palavra diz que Ele é fiel. Então, ainda que nós somos infiéis com Ele, Ele continua sendo fiel na minha e na sua vida, para que as bênçãos alcançam, o nome dele seja glorificado. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Também quero dar oportunidade para o pastor Sebastião, em nome do Senhor Jesus, para vir apresentar os irmãos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Nessa noite estamos alegres com o Senhor Jesus, porque teremos uma palavra de poder nas nossas vidas, uma palavra para essa semana maravilhosa, né? Estamos com a presença do nosso irmão pastor Oswaldo, da Primeira Igreja Batista, que está conosco, e também com o evangelista Felipe, da Igreja Apostólica Emanuel. Deus conosco. Quase falando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar recebendo os servos de Deus como? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Não fique com a gente. Porque eles têm congregações onde eles congregam. Qual é a salvação pelo pastor Oswaldo? Após a salvação do pastor Oswaldo, estaremos recebendo o nosso irmão evangelista Felipe, que vai estar trazendo uma palavra no nome de Jesus. Porque o Senhor é aquele, irmãos, que tem uma obra a realizar na minha e na sua vida. E Ele é poderoso para manifestar a sua graça e a sua glória. Em nome de Jesus. Receba o nome de Deus nessa noite. Com paz. Amém, irmãos. Fala lá da igreja Pai Senhor, amém? Bom, a gente não conhecia aqui, né? Eu e o Felipe, primeira vez, mas já gostei do lugar, já gostei do ambiente, já estou feliz.
Amém. Irmãos, na verdade eu quero só deixar um versículo aqui com os irmãos, porque o evangelista Felipe vai estar trazendo a palavra aí, mas eu quero deixar com os irmãos aqui um texto de Romanos capítulo 8, Deus colocou no meu coração esse dia, né? A partir do versículo 31, diz: pediremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então que Deus possa nos abençoar, e que nada e ninguém, como o texto diz, né, vem nos impedir, né, e tirar a nossa atenção e receber todas as coisas que Deus já preparou, já colocou nos nossos corações, né? Então Deus com certeza tem algo muito bom para nós essa noite, e nós devemos ficar atentos, porque a palavra de Deus fala que nada, ninguém, coisa alguma vai nos separar desse amor que a gente tem, que Deus tem para conosco. Amém? Então, pode passar para o evangelista Felipe? Já pode passar. Então eu vou, se o apóstolo permitir, eu posso estar orando? Pode passar. Não? Já resolveu. Por favor, Felipe. Antigamente eu tinha uma preocupação muito grande, né? Porque a gente, na minha igreja também é assim no meio da semana, né? Você vai lá, tá frio, tá chuvoso, e às vezes as pessoas não querem sair lá do seu conforto, né? Sair do sofá, sair de frente da televisão. Mas a gente aprendeu, muito custo, né? A gente aprendeu que Deus prepara as pessoas certas para ouvir a palavra que Ele preparou, que Ele ministrou, né? Então, como eu estou aqui, então eu vou falar que a palavra é especial para mim hoje. E eu espero que seja para você também. Vamos orar então, irmãos. Vamos colocar em pé, vamos estar orando. Deus use a vida do evangelista Felipe. Senhor Deus e Pai que está nos céus, eu quero te louvar, ó Deus, nesse momento, te agradecer, ó Pai, pela vida do teu servo, Senhor Deus, que se encontra aqui. Ó Pai, com a palavra na mão, Senhor Deus, que o Senhor possa tocar no seu coração. O Senhor já tocou, Senhor Deus. O Senhor já o preparou, ó Pai. E nós pedimos agora neste momento que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para entender a Tua palavra, mas também para obedecer a Tua palavra, ó Pai. Que seja uma palavra de correção, que seja uma palavra de conforto, ó Pai. Não importa mais, o que importa neste momento é que a palavra seja Tua, usada pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha usar a boca do Teu servo. Nós te pedimos e te agradecemos pela vida dele, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Que alegria no meu espírito, na minha alma, na minha mente, no meu coração, pelo privilégio de poder estar reunidos na presença do Senhor, nos atos do Senhor, né? O salmista nos fala no Salmo de número 27, o verso 4, ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender dentro dos teus atos, porque no dia da adversidade o Senhor me esconderá, sim, o Senhor me guardará no oculto do teu pavilhão. Então, irmãos, nós temos que aprender que os homens de Deus, os homens que foram bem-aventurados, foram homens que eles gostavam de estar dentro da casa do Senhor. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo, pela vida dos pastores que se fazem presente, dos obreiros. Eu sou o Felipe, evangelista. Eu faço parte do ministério Igreja Apostólica Emanuel, Deus conosco, a chama que não se apaga, ali no Campo Limpo, na rua Professor Ministro, que eu agora não lembro a numeração. Saudações também da minha esposa Ana, do nosso neném, o João, que o mês que vem está aí. Em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida de todos que tem apresentado. Amém? O tema dessa campanha é conduzindo para o povo para o monte do Senhor, o Monte Santo, o Monte da Herança. Amém. Glória a Deus. Eu confesso que, irmãos, devido à correria do dia a dia,
né, final de gestação da Ana, é muita coisa, mas Jesus está no barco e eu creio que Deus tem uma palavra sobre a nossa cabeça nessa tarde, nessa noite. Amém? Vamos abrir a Bíblia dentro do texto a qual o Senhor colocou no coração do apóstolo Sebastião, que é o livro de Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia. Glória a Deus. O capítulo é o número 15, o versículo de número 17. O texto narrado nos fala assim: tu os conduzirá e os plantará no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aplainastes para a tua habitação, no santuário, o Senhor que no santuário das suas mãos, que as mãos do Senhor estabeleceu, que as mãos do Senhor estabeleceu. Amém? Irmão, aqui a palavra de Deus vem nos falar dentro desse texto que após o Senhor dar vitória ao povo de Israel, aos hebreus, após o povo israelita ter visto sinais nos céus, sinais na terra, sinais debaixo da terra, dentro da terra do Egito, a palavra de Deus nos ensina, aqui dentro do texto de Êxodo, o êxodo significa saída, significa tirar, arrancar com força, arrebatar o povo. Essa palavra, irmãos, ela vem nos falar que Moisés, ele é criado no meio dos hebreus. Os irmãos devem conhecer que Moisés é lançado ali no rio Nilo, aonde a filha do faraó encontra ele, e ele é levado até o templo, agora ali de Faraó, para aprender dentro do templo do Faraó as coisas do Egito, toda a linguagem, todo o conhecimento do Egito. Aleluia. E a Bíblia vai nos falar que após Moisés ficar grande, o termo grande ali significa que ele ficou adulto. Após os 40 anos de Moisés, ele quer conhecer a sua origem, mesmo sendo criado dentro do palácio do faraó, e ele procura saber quem são as suas raízes. E a Bíblia vai nos falar que depois que Moisés ele se encontra com seus irmãos, com seus entes queridos ali dentro do Egito, ali os hebreus, ou os israelitas, né? Melhor dizendo, os israelitas, a palavra de Deus vai nos falar que agora Moisés, ele se encontra, um dos hebreus ali, um soldado egípcio agredindo um hebreu, e ele vai separar a briga e ele acaba matando o egípcio. E o texto vai nos falar que no outro dia ele encontra agora com os seus irmãos hebreus, e eles estão criando também uma divisão entre eles. E o texto nos fala da palavra que agora esses homens a qual o próprio Moisés vai defender, eles acusam Moisés, e Moisés se sente oprimido por aquela situação, e ele foge para o deserto. A Bíblia vai nos falar que Moisés caminhou 40 anos no deserto. Eu não quero decorrer todo o texto da história de Moisés, pelo fato de ser muito longo, mas eu quero ser específico nessa noite. E o texto fala que após Moisés ter ficado 40 anos no deserto, agora Moisés ele sobe no monte ali, e ele vê uma sarça ardendo, mas ela não é consumida. E o Senhor começa a falar com Moisés através daquela sarça ardente. E o texto vai nos falar que quando o Senhor disse a Moisés, ele disse: Senhor, quando eu chegar até Faraó e dizer disso, quem eu direi que disse essas coisas? O Senhor disse: você dirá que o grande eu sou o enviou. Amém. Os irmãos conhecem que após Moisés chegar na frente de Faraó, ali para poder falar aquela palavra que Deus tinha mandado para que o povo fosse resgatado ali da terra da servidão, a qual o povo passou 430 anos
preso ali dentro do Egito, Moisés, o faraó, ele endurece o teu coração. O faraó, ele não se atenta àquilo que Moisés está falando aquilo que Deus está falando através do servo Moisés. E então começa a vir as 10 pragas. Os irmãos conhecem o texto. E então a última situação que houve antes de Faraó libertar o povo hebreu, é onde o texto vai nos falar que eles fazem agora a Páscoa ali, eles matam o cordeiro, eles passam com sangue no umbral, já tipificando a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, o sangue de Cristo, que ele está passando agora, não mais em umbral de portas, mas agora está passado no umbral do teu e do meu coração, porque nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, depois que o anjo ele passa sobre o Egito ali, e os primogênitos, desde os animais até os homens e até as crianças dos egípcios são mortos. Então o faraó entra em uma crise terrível, apesar de ter havido já acontecido os 10 sinais de Deus, tipificando os 10 deuses do Egito. Aleluia. Então a Bíblia vai nos falar que agora o faraó, ele pega e ele liberta o povo hebreu, ele libera o povo para que o povo pudesse ir embora. E o povo agora começa a andar pelo deserto, glórias ao nome de Jesus Cristo. E após o povo estar caminhando, eles chegam agora na frente do mar. E o texto vai nos falar que o povo começa agora a questionar a Moisés, porque o faraó novamente ele endureceu o teu coração, e ele não feliz, ele se arrependeu de ter libertado o povo depois de tanta opressão, depois do povo ter trabalhado mais de 450 anos, 430 anos ali para Faraó. Agora Faraó liberta o povo, agora Faraó decide que o povo ia ser livre juntamente com Moisés, depois de tantos sinais que Deus deu no céu, na terra e debaixo da terra. O povo agora começa a andar e chega na frente do Mar Vermelho, e parece que eu vejo ali no cenário, na frente do Mar Vermelho, o povo se levantando contra Moisés, o povo reclamando acerca do homem chamado Moisés. E Moisés disse: aquietai-vos, porque hoje vocês verão o livramento que virá do Senhor. Moisés ele vai falar em Êxodo 14:14: vós vos calareis e o Senhor pelejará por vós. Aleluia. E a Bíblia vai nos falar que o povo começa a questionar, começa a aclamar, aleluia. E Deus e o Senhor levanta Moisés e dizendo: por que clamas a Moisés? Por que clamas a mim, ó Moisés? Diga ao povo que marche. Meus irmãos, muitas pessoas pegam esse texto da palavra do Senhor para querer distorcer as escrituras, para querer falar que nós temos que agir, que nós temos que pôr as mãos naquilo que muitas das vezes não cabe a mim e a você. Muitas das vezes, irmãos, o povo quer pegar esse versículo isolado para ao invés de orar ao Senhor, ao invés de pedir uma direção do alto, porque o que Deus fala para Moisés ali não era para que o povo não parasse de orar, mas era para que o povo marchasse orando. Aleluia. Porque muitas das vezes eu e você, irmãos, no cotidiano, a qual nós fazemos parte do dia a dia, nós já estamos no segundo mês do ano, e parece que o povo sofre de amnésia. Eu vejo um povo que na virada da meia-noite do ano de 2022, no dia 31 de dezembro, dobrou os seus joelhos e fez votos com o Senhor. Falou: Senhor, esse ano que vai se iniciar de 2023, eu irei me posicionar diferente, eu irei ter comportamento diferente, eu irei buscar em primeiro lugar o teu reino, eu irei meditar mais na sua palavra, eu irei
evangelizar mais, eu irei mais falar mais do seu amor, eu irei renunciar algumas coisas, eu irei abrir mão de algumas coisas, mas parece que na caminhada ali, nós nos esquecemos dos votos que fazemos no altar do Senhor. Aleluia. Não é para que o povo parasse de clamar, não. Deus manda o povo marchar, mas marchar clamando. Muitas das vezes nós só queremos marchar, mas nós não queremos orar. O salmista nos fala no Salmo 40: eu esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para o meu clamor. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, eu e você até esperamos no Senhor, mas nós queremos esperar calado, nós queremos esperar inquieto. Muitas das vezes eu e você, mediante a uma área da nossa vida, nós queremos esperar, está na mão de Deus, Deus proverá, Deus moverá. Quando Deus fala, porque clamas a mim, diga ao povo que marche, não era para o povo parar de clamar, não, era para o povo marchar, mas o povo marchar orando. E muitas das vezes eu e você queremos só marchar, mas não queremos orar, queremos pôr a mão nisso ou naquilo. Olha só, eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um homem chamado Neemias. Neemias, ele está dentro do palácio do rei, na zona do teu conforto, com carteira registrada, com 13º, com vale refeição. Aleluia. Mas o texto nos fala que quando Neemias ele recebe a notícia dos seus irmãos que o muro de Jerusalém e as portas estão queimadas, Neemias, mesmo estando em um estado teoricamente confortável, apesar de que ele tinha que experimentar todo o manjar do rei, e se houvesse algum veneno, de repente ele morreria, mas para ele estava confortável. A Bíblia vai nos falar que após Neemias ele receber essa notícia, ele se posiciona no intervalo de tempo. Parece que o texto vai nos falar que é 3 meses que Neemias ora, se humilha, ele chora diante de Deus com jejum e oração. E o rei agora dá uma carta para Neemias voltar até a cidade de Jerusalém. Neemias, antes dele começar a reedificar os muros, que alguns historiadores falam que este muro de Jerusalém ia demorar por um intervalo de 5 anos para ser construído, mas porque Neemias ele desceu na olaria, ele buscou antes do primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça de uma maneira sobrenatural. Neemias estava com a mão na espada e uma mão na pá, ele estava orando, guerreando, mas ele estava construindo. Irmãos, o segredo da vitória não é somente nós pomos as mãos na pá, não, mas é nós descermos, é nós buscarmos a face do Senhor, porque o texto vai nos falar aqui, irmãos, que Deus não falou para o povo parar de clamar, não. O povo falou, Deus falou, manda para o meu povo que marche, porque mais era uma oração marchando. E muitas das vezes nós queremos fazer isso ou aquilo, e achando que estamos servindo ao Senhor. Muitas das vezes em alguma área específica da minha vida e da tua vida, nós nos encontramos como Marta. Aleluia. A Bíblia vai nos falar que Marta, ela está ali afadigada com muitas coisas, correndo de um lado para o outro, e ela vai criticar a Maria, que está aos pés do Senhor Jesus em oração, em busca ao Senhor. Aleluia. Irmãos, até porque o texto vai nos falar dentro desse livro do Êxodo aqui, antes do povo atravessar o Mar Vermelho, que o povo só ouviu a voz de Deus para que Deus mandou o povo marchar, porque o povo orou. Se não houvesse uma oração, eles não iriam saber que era para marchar, não. Aleluia. Então muitas das vezes nós usamos um texto fora do contexto para distorcer acerca do que Deus fala comigo, do que Deus fala com a igreja. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, a Bíblia vai nos falar que quando Jesus ele começa a falar ali no Evangelho de Mateus capítulo 6, que o povo quer usar esse texto falando que Jesus disse que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Irmãos, que distorção da palavra. Aleluia. Porque o texto vai nos falar que após Jesus dizer que é necessário nós entrarmos dentro do nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos ao Pai em secreto,
Deus que tudo vem em secreto nos responderá publicamente. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus ele libera essa palavra, ele também nos fala que nós não devemos ser vistos pelos homens, não. E depois Jesus ele vai falar da oração universal, a oração do Pai Nosso, em Mateus 6 e 9. Aleluia. Irmãos, como Jesus vai falar, parece que é um contraste, mas não é, irmãos. É porque Jesus ele quer que nós estemos um secreto com ele, sim. Não é pelo muito falar para os homens, não é para muito falar para podermos ser vistos pelos homens, mas um tempo de intervalo que você puder ter maior com Deus, dentro do teu quarto, fechar a porta e buscar a Deus, fazer da tua casa um pedacinho do céu, buscar o reino dos céus e a sua justiça. Você pode ter certeza que aquela área da tua vida, aquela área da minha vida que se encontra sem saída, como o povo agora está aqui no livro de Êxodo 14, aleluia. Então o povo começa debaixo da oração, debaixo da direção da oração, porque o povo clamou e Deus respondeu para que o povo marchasse, mas era marchasse adorando, era marchasse clamando, era marchasse exaltando, não era marchar murmurando, não, porque o povo começa a murmurar. Porventura não haveria covas no Egito, porventura nós não poderíamos morrer no Egito. O próprio povo que libera essa palavra, após o povo ter atravessado o Mar Vermelho, Deus começar a operar os seus milagres, a palavra do próprio povo começa a se cumprir sobre o povo, porque a Bíblia vai nos falar que o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que o corpo do povo foi espalhado pelo deserto, porque Deus não se agradou da maioria deles. Aleluia. Então, irmãos, o povo se levanta contra Moisés ali na frente do mar. Então Deus dá uma direção da palavra sobre a vida de Moisés e do povo, e o povo começa a marchar, e Deus começa a operar sinais através da obediência da palavra, através do clamor, através da súplica. O povo agora, após o povo ter atravessado o Mar Vermelho, aleluia, o Senhor ainda disse mais a Moisés: Moisés, agora estende as suas mãos sobre as águas. E o mar fechou sobre Faraó e os seus cavaleiros, sobre os cavalos e os cavaleiros de Faraó, e o povo atravessa o Mar Vermelho a rio enxuto, a rio seco, com os pés secos. Aleluia. A Bíblia ainda vai nos falar que após o povo ter atravessado o Mar Vermelho, agora o Senhor levanta Moisés através deste cântico a qual nós acabamos de fazer menção aqui. Então Moisés ele começa a ser inspirado por Deus, ele começa ali a adorar o nome do Senhor juntamente com a congregação de Israel. E o texto vai nos falar que Moisés, agora ele fala desse versículo aqui, porque parece que eu vejo Moisés adorando o nome do Senhor, e por um momento de tempo Moisés, ele é tomado, a sua boca é tomado por um ato profético, e ele libera essa palavra sobre a congregação de Israel, sobre o povo que viu aquele sinal poderoso. O povo marchou a noite inteira, o mar abriu, o povo atravessou, agora o povo se encontra do outro lado, e Moisés agora começa a adorar a Deus, e ele para por um momento de tempo. Parece que eu vejo o Senhor tomando a boca de Moisés, debaixo dessa palavra profética, a qual nós acabamos de ler aqui, que Deus, ele tem um lugar preparado para a sua vida, ele tem um lugar preparado para a minha vida. Aleluia. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu estava aqui descorrendo esse texto por esses dias, e quando eu olhei esse texto, a minha mente foi levada à cativa no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreve no capítulo 14, quando Jesus agora está reunido com os seus discípulos ali sobre a última ceia, e os seus discípulos começam a fazer algumas indagações quando vê o próprio Senhor Jesus
Jesus Cristo, pegando um balde, pegando um pano, e começou a lavar os pés dos discípulos, aleluia, e os discípulos não conseguiram compreender. Jesus disse: o que eu faço hoje, vocês não entendem, vão entender depois, mas se vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e dizem bem porque eu sou, e se eu sendo mestre e Senhor lavo o pé de cada um, vós deveis também fazer isso. E os discípulos agora começam a questionar o Senhor Jesus Cristo acerca daquele comportamento, e Jesus começa a instruir os seus discípulos dentro da última ceia, aonde estão ali reunidos juntamente com os apóstolos, e Jesus agora ele é tomado e ele fala: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, porque eu vou preparar lugar, e quando preparar lugar voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Parece que eu vejo Moisés no Antigo Testamento narrando esse texto do Evangelho de João capítulo 14, aonde ele está falando que nós iremos habitar no monte do Senhor, aleluia, que esse monte, irmãos, é a morada do Altíssimo. O livro do Apocalipse capítulo 6, o verso de número 9, aonde hoje se encontra o paraíso, aleluia. Irmãos, sabe o que eu entendo com isso? Quando eu vejo Deus dando livramento ao povo, quando eu vejo Deus resgatando o povo da terra da servidão, parece, irmãos, que eu olho a palavra de Deus e eu não vejo nenhuma dificuldade com os sinais, prodígios e maravilhas de Deus. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, o povo atravessa, aleluia, o povo é arrancado com mão forte e braço estendido da terra da servidão. Agora parece que Deus cria as leis para que o povo andasse segundo a lei, para que o povo fosse purificado da terra do Egito, dos costumes do Egito, de tudo aquilo aonde o inimigo da nossa alma ele coloca na minha e na tua vida. Aleluia, porque o Egito, irmãos, tipifica o sistema do mundo. O Egito tipifica, irmãos, as coisas dessa vida, as vaidades, os orgulhos, a soberba, a arrogância. Aleluia. E nós muitas das vezes, por não sermos criados dentro de um lar cristão, nós viemos da terra do Egito, nós viemos da escravidão, ou senão nós não viemos, nós estamos no mundo. Mas Jesus disse no Evangelho de João 16, versículo 18: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo, porque eu vos separei do mundo. Aleluia. Quando Deus ele pega o povo ali e leva e arranca o povo da terra do Egito com mão forte e braço estendido, Deus começa a revelar sinais dos céus e na terra e debaixo da terra para o povo, para que o povo pudesse saber que Deus estava aguardando. Aleluia, irmãos. Quantas vezes Deus revela milagres, sinais, prodígios e maravilha na minha e na sua vida. Mas, irmão, sabe o que eu entendo com isso? Que não são os sinais, não são os prodígios, não são até mesmo as maravilhas que nós vemos da parte da mão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nos resgatar deste mundo hostil do Egito, da terra da servidão. Eu estava pensando com meus botões esses dias, e eu cheguei num denominador comum, que os sinais, prodígios e maravilhas são bônus da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Mas o que nos firma é a palavra, é a lei de Deus, é a obediência pela palavra. Aleluia. Porque, irmãos, eu não vejo um povo eu não vejo um Deus que se revela mais do que este povo, a qual Deus arrancou com mão forte e braço estendido da terra do Egito. Eu não vejo Deus operando sinais mais miraculosos sobre todo Israel, sobre toda a Bíblia, do que pelo ministério de Moisés.
mas era necessário o povo se firmar, não somente naquilo que Deus faz, mas pelo aquilo que Deus é, por aquilo que Deus representa sobre a mim, sobre a tua vida, é sobre a palavra de Deus, porque, irmãos, existe uma palavra sobre a nossa vida, e essa palavra ela precisa ser seguida, essa palavra precisa ser obedecida, essa palavra precisa se cumprir, ela precisa se materializar, não somente no âmbito físico, não, mas no âmbito da espiritualidade. Aleluia, porque, irmãos, quando eu tenho compromisso com aquilo que Deus fala, com a direção do alto, com a palavra de Deus sobre a mim, sobre a tua vida, as demais coisas são tão supérfluas, são tão bônus, irmãos, que quando de repente o Senhor materializa, ou o Senhor faz com que eu tenha acesso, com que você tenha acesso a essas coisas, nós vemos que são coisas supérfluas, são coisas tão rasas, que às vezes até o ímpio tem. Aleluia, a Bíblia vai nos falar no Salmo 73, que um homem chamado Asaf, este homem era discípulo de Davi, um adorador do Senhor, e em um certo tempo, este homem chamado Asaf, ele entra em crise existencial, porque ele começa a olhar para a prosperidade do ímpio, aleluia, mas ele pega e cai em si, e ele disse: até que eu entrei dentro da casa do Senhor, eu me senti pior que um animal irracional, porque eu olhei para a prosperidade do ímpio, parecia que o ímpio não sofre, mas, irmãos, o texto vai nos falar que quando Asaf, ele entra dentro da casa de Deus, ele ouve a palavra de Deus, e ele vê que o fim do ímpio é triste, que o fim do ímpio, irmãos, é um lugar escorregadio, é um lugar sombrio. Aleluia, Asaf agora se levanta e diz: Senhor, me perdoa, a quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Meus irmãos, muitas das vezes em alguma área da tua vida e da minha vida, é esse sentimento que precisa nos dominar, é esse sentimento que precisa tomar conta da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos sentimentos e da intenção do meu e do teu coração, para que nós não possamos entrar em crise existencial. Quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e parece que Faraó e os seus cavaleiros escavalam e estão vindo para querer nos tragar. Parece até que Deus, agora que revelou seus sinais nos céus e na terra e debaixo da terra, Ele não dará o livramento daquilo que o Senhor, aleluia, já revelou a Moisés, e até mesmo patente aos olhos do povo, porque antes do povo chegar até ali, na beira do Mar Vermelho, o Senhor já tinha revelado sinais gloriosos dentro da terra do Egito, mesmo no mundo, irmãos. O Senhor já revelou os seus sinais sobre a tua cabeça, sobre a minha cabeça. Quantos livramentos visíveis e invisíveis sobre a tua vida e sobre a minha vida. Agora que nós estamos, de repente, parece que existe algo que aos seus olhos e aos meus olhos fugiu do controle. Será que o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Alfa, o Ômega, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, Ele nos deixará morrer na mão de Faraó, como o povo estava reclamando? Não era melhor nós termos ficado no Egito e padecido lá, não haveria covas? Meu Deus, que coisa terrível! Mas a Bíblia vai nos falar que após o povo clamar, Deus dá uma direção para o povo marchar, e o povo atravessa agora o Mar Vermelho a pés enxutos. Aleluia! E Deus mais uma vez mostra que não desamparou o povo, porque Deus enviou um anjo ali para confundir Faraó e os seus cavalos e cavaleiros, aonde havia uma nuvem, que era uma nuvem para poder guardar o povo, era maldição para o povo de Faraó, aonde era luz para o povo de Deus, eram as trevas para aqueles que perseguia o povo de Deus, que oprimia o povo de Deus.
Meus irmãos, sabe quando eu olho para a palavra de Deus e eu faço um paralelo com o cotidiano, desde o nascimento do ventre da minha mãe até os dias chamado hoje, irmãos, se eu abrir a boca para murmurar, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão ao Senhor, porque olha, eu já vi a mão do Senhor estendida com mão forte, me resgatando, me livrando deste mundo hostil. Aleluia. Porventura haverá algo demasiadamente difícil ao Senhor? Meus irmãos, é necessário eu e você nessa noite entendermos que se Deus já deu sinais no passado, Deus arranca o povo da mão do Egito, da mão de Faraó, e você acha que Deus ia conduzir o povo até a beira do mar? Irmãos, até parece que eu vejo que aquele que caminha debaixo da obediência da palavra, debaixo, aleluia, da oração, até aquilo que parece que aos seus olhos e aos meus olhos é uma coisa estranha, que vai dar errado, que não vai andar, Deus, Ele vai preparar o livramento sobre a tua cabeça, é sobre a minha cabeça nessa noite. Isso aqui não é jargão, isso aqui não é emocionalismo não, mas é a palavra do Senhor. Irmãos, no ano de 2021 eu fazia uma campanha ao Senhor no alto do monte de 7 dias, e no 5º dia de campanha eu estava trabalhando, e aconteceu que furtaram o meu carro. Eu falei, meu Deus, glória a Deus, porque furtaram o meu carro, porque eu não estava fazendo nada de errado, eu estava trabalhando e eu estava fazendo uma campanha, é porque Deus quer dar um livramento maior, aleluia. De repente, irmãos, como nós somos limitados, e Deus sabe o que acontece no passado, no presente e no futuro, eu passei o final de ano sem carro, mas adorando a Deus, aleluia, e após um ano, o Senhor preparou um novo veículo, porque o veículo, as coisas materiais vão e vêm, mas o que tem que prevalecer é a presença do Senhor sobre a tua vida, é a obediência da palavra. Irmãos, quando nós estamos fazendo algo debaixo da oração, debaixo da obediência, debaixo, meu Deus, aleluia, da consagração ao Senhor, da direção do Espírito Santo, se algo aos seus olhos e aos meus olhos estiver distorcido, estiver como em Gênesis 1:1, a terra está sem forma e vazia, se aos seus olhos tem algo que está sem forma e vazio, pode ficar tranquilo que se você está orando, Deus vai liberar uma palavra para que isso se molde, para que isso venha a criar forma, para que isso venha a ser estabelecido, é debaixo da palavra do Senhor, aleluia. Então, irmãos, após o povo ter passado agora o mar vermelho, a pé enxutos, o povo chega do outro lado, e Moisés começa a fazer esse cântico, aleluia, dizendo que o Senhor deu livramento, que Faraó e os seus cavalos e cavaleiros, eles padeceram ali, e o Senhor guardou o povo. Deus estava usando a boca de Moisés para que o povo se achegasse até a terra aonde mana leite e mel, mas o povo, irmãos, murmurento, o povo reclamando. Mas eu quero falar para você e para mim nessa noite, se eu e você vemos os sinais de Deus, prodígios e maravilhas, e ficarmos debaixo da obediência daquilo que Deus já colocou no teu espírito, já colocou no teu coração, descansa em Deus, porque Deus tem um escape, Deus tem uma provisão, Deus tem um livramento, Deus, Ele tem sim uma libertação daquilo que a minha mão, que a sua mão não consegue, aleluia, glórias ao nome de Jesus, irmãos, porque Deus, Ele tem uma palavra liberada sobre a igreja do Senhor. Que palavra é essa? Essa palavra que agora nós acabamos de ler, que Jesus disse também no Evangelho de João 14, que Ele vai nos voltar e vai nos levar para Ele, e vai nos levar para Ele mesmo. Mas é necessário a igreja do Senhor, ela caminhar firme debaixo da obediência, para que possamos habitar no monte do Senhor. O salmista fala no Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e a fez sobre os rios.
Deus, o salmista ainda nos fala: quem subirá o monte santo do Senhor, ou quem habitará no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não jura enganosamente e que nem entregou a sua alma à vaidade. A geração que busca a face do Senhor, que busca a presença do Deus da sua salvação, o Deus de Jacó. Aleluia. O salmista vem nos falando que para poder habitar no monte do Senhor, a qual ele já preparou morada, a qual já existe morada antes da fundação do mundo, porque Jesus revela isso no Evangelho de João 14. É necessário, irmãos, eu e você caminharmos debaixo da obediência da nuvem, debaixo do batismo da palavra. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu olhando para esse texto, eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. Porque olha aqui na parte C do versículo: e o Senhor que as suas mãos estabeleceu. Foi as mãos do Senhor. Irmão, que tremenda essa palavra. Sabe por quê, irmãos? Ontem eu trabalhava num lugar ali no centro de São Paulo, num palacete. Pensa num lugar lindo, uma estrutura maravilhosa, com piso de mármore de italiano, alguns espelhos assim, uns acabamentos muito diferenciados. Quando eu entrei dentro daquele ambiente, eu falei: meu Deus, que lugar bonito é esse, que estrutura maravilhosa. Fiquei impressionado com aquele ambiente. E Deus começou a ministrar no meu espírito. Falou: filho, você está vendo tudo isso? Isso é a estrutura da obra da mão dos homens. Porventura, quando você chegar na minha eternidade, eu não farei algo maior, eu não farei algo melhor sobre a igreja. Aleluia. Irmãos, o inimigo da nossa alma, ele tem lutado contra a tua vida, contra a minha vida, contra o teu ministério, contra o meu ministério. Ele tem lutado contra a tua alma, para que nós não possamos alcançar esse lugar em Deus, pela pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, é necessário nós fazermos o básico, ficarmos debaixo da oração, ficarmos debaixo da obediência, porque na parte maior Jesus já fez. Aleluia. Agora parece que eu vejo o povo atravessando o mar vermelho ali, e parece que eu contemplo este mar vermelho, ele sendo também o véu do templo que foi rasgado. Aleluia. De cima para baixo. Porque, irmãos, nada começa de baixo para cima, tudo começa de cima para baixo. E quando Deus ele quer fazer algo, quando há uma liberação para acontecer sobre a minha e sobre a tua vida, não vai vir de baixo para cima, não, mas vai vir de cima para baixo, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, enquanto nós entendemos que o Senhor já preparou morada, que Deus ele já preparou um lugar para mim, para você morar, nós temos que descansar, fazemos a obra do Senhor com alegria, obedecemos a voz do Espírito Santo, meditarmos na palavra. Aleluia. E nós iremos contemplar as moradas celestiais que Jesus Cristo já nos prometeu, aonde Moisés também está fazendo menção aqui. É o monte do Senhor, a habitação do Pai, a habitação do Filho, a habitação do Espírito Santo. Aleluia. Agora é necessário eu e você buscarmos essa comunhão. Aleluia. A Bíblia vai nos falar no Evangelho de Lucas 16:16 que o reino dos céus ele é tomado por esforço. É necessário, irmãos, para que eu e você possamos desfrutar dessa habitação que o próprio Deus criou. Aleluia. Irmãos, eu olhando para esse texto, eu olho e falo: meu Deus, o que será que Deus preparou para mim? Sabe o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 8, versículo de número 9, como está escrito: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é que não desceu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, se a terra a qual eu e você habitamos, neste corpo mortal e corruptível, nesse corpo, irmãos, que se Jesus não voltar irá perecer, voltará ao pó, do pó da onde veio. Se tudo isso que nós
nós habitamos hoje aqui, nós podemos desfrutar de algo e podemos ver que tudo isso é bom, tudo isso é bom. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Aleluia. Irmãos, se nós podemos habitar na terra e desfrutarmos do melhor dela e saber que isso é gostoso, tem muitas coisas legais, sim. Tem muitas coisas que querem nos tirar do foco do reino, dos céus e da sua justiça. Mas aleluia, irmãos, você imagina se aquilo que Deus criou pela sua palavra, tudo isso é muito bom. Imagine, irmãos, aquilo que Deus ele fez com a sua própria mão, como está escrito no texto a qual nós acabamos de fazer menção aqui, o tabernáculo, aonde Deus com a sua própria mão ele criou. Aleluia, meus irmãos, vale a pena perseverar, vale a pena caminhar na obediência da palavra. Irmãos, bem é verdade que os dias são maus sobre a terra, glórias a Deus. Bem é verdade, irmãos, que muitos estão até mesmo dentro da casa do Senhor. Parece que eu vejo um povo ali no Egito querendo andar pelo caminho largoso, não obedecendo a Moisés, desobedecendo a voz de Deus, agora voltando para o costume do Egito, criando bezerro de ouro ali, aleluia, adorando a idolatria, aonde parecia que Deus tirou o povo do Egito, mas o povo não queria sair dos costumes do Egito. Meus irmãos, nós só iremos vencer este mundo, os costumes deste mundo, se obedecermos a palavra, se estivermos debaixo da obediência da palavra. E o que a palavra nos ensina, irmãos? Dentro de várias coisas que Jesus nos ensina, que é necessário nós negarmos a nós mesmos. Apertado é o caminho da salvação, estreita é a porta, são poucos que entram, largo é o caminho que leva à condenação, são muitos que entram por este caminho. Meus irmãos, para a habitação no Monte Santo do Senhor é necessário eu e você andarmos pelas pisaduras de Cristo. Aleluia, irmãos, eu e você precisamos andar com as vestes limpas debaixo do sangue de Jesus Cristo. É fácil, irmãos? Não, porque os dias são maus, o sistema ele é corrupto. Irmãos, existe tanto entretenimento que quer nos dispersar, tantos costumes do Egito. O velho homem muitas das vezes aflora, quer tomar lugar da nova criatura, mas a Bíblia fala, irmãos, no Efésios capítulo 4 versículo de número 27, não dê lugar ao diabo. Aleluia. Irmãos, eu olho para a palavra de Deus e eu vejo um Deus cheio de graça, um Deus que criou os céus, que criou a terra e que nos assoprou o fôlego de vida, e ainda Ele envia Jesus Cristo para que pudesse rasgar o véu do templo, para que pudéssemos justificar depois da queda do jardim. E agora eu e você ficamos com a parte mais fácil, que é falar que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus Ele veio e que Ele voltará novamente para podermos habitar com Ele na eternidade. Aleluia. E parece, irmãos, que eu vejo a igreja ela se gloriando agora não mais na cruz de Cristo, se gloriando na estrutura de templo, se gloriando em microfone, se gloriando em tantas coisas. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 6, o versículo de número 14: eu não tenho do que me gloriar a não ser na cruz de Cristo, o qual o mundo já está crucificado para mim e eu estou para o mundo. Aleluia, irmão, para que nós pudéssemos alcançar aqui essa palavra profética aqui de habitarmos juntamente com o Senhor naquilo que o Senhor estabeleceu pelas suas próprias mãos, Ele mesmo criou. Irmãos, como será a eternidade com Deus? Aleluia. Se pela palavra de Deus os mundos foram criados, imagina aquilo que Deus fez com a sua própria mão, Ele mesmo moldou. Que terrível isso. Aleluia. O apóstolo João, ele tem uma visão da nova Jerusalém, aleluia, e ele começa a falar algumas coisas inefáveis, irmãos, que é de difícil compreensão, porque de fato são coisas gloriosas em Deus, são coisas poderosas que Jesus já tem preparado antes da fundação do mundo. Irmãos,
Antes que eu e você fôssemos formados, esse tabernáculo, este lugar de glória, ele já existia. Aleluia, porque Deus, ele já tem os planos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais altos. É necessário a igreja, é necessário o povo de Deus, aleluia, descer na olaria do Senhor e buscar a compreensão, a direção do alto. Oh, glória a Deus. E pararmos, irmãos, de ficarmos com desculpas, aonde o povo fica pegando esse versículo aqui, dizendo, diga ao povo que marche. O povo, irmãos, muitas das vezes quer mais se escarnecer, quer mais fazer pedidos, aonde o apóstolo Tiago fala no capítulo 4, versículo 4, pedir e não receber, porque pedir mal, pedir para o vosso próprio deleito. Mas, irmãos, se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus, tudo aquilo que nós apresentarmos em oração será para o louvor da glória de Deus. Não importa o que seja nessa vida, não, aleluia, porque, irmãos, existe um questionamento agora, até mesmo no meio dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos falar que Jesus, após ele repreender aquele jovem rico, aleluia, Pedro fala, Senhor, então quem poderá então entrar no reino dos céus? Quem poderá se salvar? Jesus disse, Pedro, que é impossível aos homens, é possível para Deus, aleluia. Então o apóstolo Pedro fala, Senhor, e nós que deixamos tudo, deixamos mulher, deixamos filhos, deixamos casa para te servir. Jesus disse, Pedro, aquele que deixa tudo para me servir terá 100 vezes mais nessa vida, e por fim a vida eterna. Aleluia. Irmão, sabe o que eu entendo que esse texto, que Pedro ali, ele estava buscando a conversão também, porque a Bíblia vai nos falar em Atos capítulo 5, que agora todos tinham tudo em comum, eles colocavam tudo aos pés dos apóstolos, e aquilo ali para Pedro agora já não importava mais, não. Aleluia, porque Pedro ele não tinha prata e nem ouro, mas ele tinha a presença, ele era envolvido pela presença. Glória a Deus. De repente Pedro e os discípulos estavam andando com Jesus e preocupados com o que a vez de comer, com o que a vez de beber, e existe essa indagação no coração de Pedro. Mas quando Pedro se converte verdadeiramente, ele tem mais de 100% ali daquilo que Jesus liberou. Mas aquilo que Pedro agora desfrutava ali na igreja primitiva em Atos já não era mais nada, porque o que importava mesmo era a obra. Aleluia. Irmãos, assim é na minha vida e na tua vida, quando eu e você estamos colocando aquele assunto que muitas das vezes nos deixa ansiosos, que nos deixa muitas das vezes indiferente, que nos deixa muitas das vezes, aleluia, calado. Deus, ele vem com mão forte e nos liberta daquilo, e aquilo que parece que vem nos assolando, aquilo que parece que vem trazendo crise de existência, aquilo que parece que muitas das vezes vem trazendo ansiedade sobre o meu e sobre o teu coração, que nós indagamos até Jesus, como Pedro também indagou, Senhor, e nós que deixamos tudo. Mas quando Pedro realmente, ele ali é cheio do Espírito Santo, aquilo que 100% do que Pedro tinha parece que não era nada, porque vamos pôr que Pedro tinha 100 mil reais, a Bíblia vai falar que todos vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. Era muito mais de 100 vezes daquilo que Pedro um dia indagou Jesus, porque agora aquilo ali não importava tanto, porque Pedro agora era cheio do Espírito Santo. Aleluia, irmãos, quando eu e você buscando um propósito de oração, daquilo que muitas das vezes quer nos tirar do alvo, quer nos tirar do céu, quer nos tirar do foco da oração, do foco do evangelismo, do foco da palavra, e nós colocamos aos pés do Senhor, você pode ter certeza, irmãos, não é palavra de homem não, mas é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que aquilo que você colocou, quando você, irmãos, depositar aos pés do Senhor a sua vida, você vai ver, eu irei ver que tudo isso não passa de coisas que não faz tanto sentido, que mais é o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia.
Então, irmãos, após o povo ter atravessado o Mar Vermelho, Moisés ele faz esse cântico, e agora, por um momento de intervalo, a boca de Moisés é tomada como um ato profético para que Deus liberasse essa palavra sobre a cabeça do povo. Não é que Deus não queria salvar o povo, mas o povo precisava ser liberto do Egito. Irmãos, hoje não é diferente, aleluia. Mas eu vim aqui nessa noite com uma voz profética e dizer, aleluia, nessa noite, que se eu e você obedecemos a voz do Senhor, daquilo que o Espírito Santo já falou com você, já falou comigo, você pode ter certeza, irmãos, que essa ansiedade, que essa crise de existência, que essa indagação, como Pedro estava, ou como o próprio povo estava ali, depois que atravessou o Mar Vermelho, aleluia, nós iremos desfrutar como o Senhor nos ares, aleluia. E eu quero fechar essa palavra a qual Deus ele colocou sobre a vida do apóstolo. Glória a Deus. Essa palavra poderosa, essa palavra a qual Moisés ali ele libera sobre o povo, ele está orando, ele está fazendo uma oração intercessória, um cântico. E Deus leva a mente de Moisés cativa para que essa palavra pudesse alcançar o povo. Aleluia! Glórias a Deus. E a terra boa, irmãos, que recebeu essa palavra, ela viveu essa palavra. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 21. Glória a Deus. E o verso de número 8. Apocalipse 21 e 8. Glórias a Deus. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Amém? Amém. Aqui, irmãos, João, Aleluia. ele está escrevendo tudo que Jesus Cristo falou. Esse texto vem falar da Nova Jerusalém, vem falar que Deus ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque essas coisas já passaram. É este monte que o Senhor tem preparado, mas também existe uma lista daqueles que não habitarão deste monte. Irmãos, eu quero crer que eu e você estamos nos guardando para o Senhor, amém? Estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo tem direcionado, irmãos. E um dia a igreja triunfará em glória com Cristo. E nós iremos dizer, como está escrito em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, iremos dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Aleluia. Porque, irmãos, é este cântico que eu e você iremos cantar quando Jesus voltar, porque a palavra vai nos falar que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. É o último inimigo, irmãos, porque não existe, abaixo de Deus não existe nada pior do que a morte. Que domina o homem é a morte. O que não é a doença, porque a pessoa pode ficar doente e não morrer, mas é a morte. Então nós iremos dizer: tragada foi a morte pela vitória.
Amém? Então é necessário para que eu e você pudéssemos habitar neste monte santo do Senhor, neste lugar que o Senhor já preparou com as suas próprias mãos. Aleluia, aleluia, como nós acabamos de ler. É necessário, irmãos, nós não fazemos parte dessa lista aqui do Apocalipse, não. Mas eu creio que se nós estamos nos guardando, nós iremos ouvir como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. E naquele grande dia, e dirá o grande rei naquele dia: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que já foi preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de beber, tive sede, tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste. Aleluia, irmãos, o Espírito Santo, ele está aí para nos consolar e para nos convencer deste mundo, de tudo aquilo que Deus não se agrada, até o que está escrito na palavra, e algumas coisas desse presente século que não está escrito, mas que o Espírito Santo fala: eu não tenho parte com isso, para que nós, eu e você, podemos habitar nas regiões celestiais. É necessário nós estarmos atentos e sensíveis à voz do Espírito de Deus. Amém? Amém. Se coloque de pé, se coloque sobre os seus pés. Aleluia. E vamos orar. Que essa palavra, ela frutifique no teu espírito, frutifique na tua alma. Aleluia. Que este cântico que Moisés fala, que é a mesma oração ali, ou a mesma orientação que Jesus Cristo ele está dando para os seus discípulos ali na última ceia, que ele iria voltar outra vez para nos levar para Ele mesmo. Irmãos, essa é a palavra do Senhor sobre a igreja do Senhor. As outras coisas, bônus, irmãos, sinais nos céus e na terra são bônus e maravilhas. A maior vitória da igreja é o arrebatamento. Aleluia. A maior vitória da igreja é o arrebatamento. Por quê? Porque Jesus curou o cego, Jesus limpou o leproso, Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, mas todos eles morreram depois. Mas essa palavra de João 14, ela ainda não se cumpriu, mas ele falou que vai voltar outra vez, para que nós pudéssemos habitar com ele para sempre. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender, essa palavra é uma palavra que ela arde no meu espírito dia e noite, independentemente do ambiente a qual o Senhor me leva, independente, irmão, seja no cemitério ou seja no restaurante chique que eu ainda não fui. Aleluia. Independente, irmãos, essa palavra é uma palavra que ela arde no meu espírito. João 14 é uma palavra que ela arde no meu espírito. Eu não me iludo com nada, irmãos, não me iludo com nada. Já tive acesso a alguns lugares muito bons, mas essa palavra, quando eu estou ali, quando eu começo a olhar o ambiente, que eu vejo que o ambiente não está favorável à luz da palavra, já falou para João 14, diz a vontade de novo. Então eu preciso sacar minhas vestes limpas, o meu coração puro, para nós podermos habitar nesses lugares celestiais com Cristo, para nós podermos estar para sempre com o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo ministre essa palavra sobre o teu espírito, sobre o meu espírito, sobre a tua cabeça, e que essa noite seja uma noite de divisor de águas dentro dessa casa de oração, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, debaixo da sua direção, Espírito Santo, através do caminho chamado oração, através da comunhão, Senhor, em concordância com a tua igreja, meu Deus, debaixo deste ato profético, neste dia de segunda-feira, aonde o Senhor falou conosco, meu Deus, de diversas maneiras. Se nós deixarmos tudo no teu altar, se nós confiarmos plenamente
o Senhor, independentemente da área que for, o Senhor entrará com provisão, assim como o Senhor, ó Pai, revelou ali no Egito sinais, prodígios e maravilhas, e o Senhor também não desamparou o povo para que o povo pudesse atravessar o mar. O Senhor agora libera uma palavra que mais do que a libertação do Egito, que mais do que o maná que desceu, que mais do que o mar se abrindo, que é mais do que coluna de fogo, mais do que a nuvem, o Senhor tem um tabernáculo criado pelas suas próprias mãos, que é o monte do Senhor, é a habitação do Senhor, ó Pai, aonde nós temos que nos esforçar, aonde nós temos que falar não para o pecado, aonde nós temos que nos afastar daquilo que entristece. O Senhor, Espírito Santo, me ajuda, Pai, ajuda estes meus irmãos que aqui estão, ajuda este que está na live. Espírito Santo vai fortalecer esse coração, arranca este homem, arranca essa mulher, meu Pai, da fraqueza na alma, meu Deus, desse espinho que tem assolado essa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sua palavra diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor é que dá o crescimento. Espírito de Deus vai soprando essa palavra no espírito deste homem, no espírito dessa mulher, na alma, frutificando o recebe de calamunímpria, lamor de calafara, suri de monébria. Espírito da verdade, fortalece este homem, fortalece essa mulher, quebra, meu Pai, toda obra maligna, vai fortalecendo, meu Pai, arrancando este homem, meu Pai. Eu não sei aonde essa ministração chegará, mas eu não sei onde chegar, mas aonde chegar, meu Pai, que essa palavra levante essa mulher, levante este homem, meu Deus. Sua palavra diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, andamos segundo o curso deste mundo, segundo o filho da potestade que atua no ar. Agora somos filhos da desobediência, mas a graça do Senhor nos alcançou e nos vivificou em Cristo Jesus. Jesus, levanta este homem, levanta essa mulher, aleluia, debaixo dessa palavra, e que nós possamos, meu Pai, arder dentro de nós, no nosso coração, arder no nosso coração, Pai, que o Senhor Jesus voltará novamente e nos levará para o Senhor, e debaixo dessa palavra profética, aqui desse cântico de Moisés, dessa oração, dessa liberação aqui, ó Pai, nós possamos nos guardar com as nossas vestes limpas pelo sangue de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço hoje e sempre, pois teu é o reino, teu é o poder, Senhor, e tua é a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Para cá. Glória a Deus. Tendo sua mão para cá, vamos estar orando pela vida do nosso irmão evangelista Felipe, que ministrou essa palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, apresentamos, ó Pai, teu servo em tuas mãos, ó Pai, que nos liberou esta palavra profética. Guarda ele, Senhor, que não venha ter nenhuma retaliação no mundo espiritual pela palavra liberada nesta noite de hoje. Guarda a casa dele, a família dele, exclusivamente, ó Pai, o João Vitor, Senhor, que está para vir ao mundo, Estevão, Senhor, que está para vir ao mundo. Protege, ó Pai, esta criança, Senhor. Prepara o obstetra, prepara, ó Pai, o parteiro, prepara, ó Pai, o pediatra, que vai cuidar, Senhor, desta criança assim que chegar a este mundo, para que não falte, ó Pai, oportunidade para que essa criança seja levada no tempo oportuno, Senhor, e possa nascer no tempo certo. Nós declaramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão evangelista Felipe. Pastor Oswaldo, Deus te abençoe. Amém. Agora você já sabe vir aqui, né? Então agora está fácil para ele vir. Deus abençoe a vida de cada um dos obreiros, né? Graças a Jesus que conosco estiveram. E nós vamos estar orando pela bênção sacerdotal
encerrando porque já estamos para chegar na meia-noite. E nós não podemos esperar chegar à meia-noite. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Coloque suas mãos assim. Aos nossos irmãos internautas, Deus te abençoe. A cada um dos internautas que estão conectados conosco. Bispo Cineia, Matriarca Naí, Pastora Suelen, Presbítero Edson, nosso irmão Dinho, Evangelista Dinho, Deus te abençoe. Aos nossos irmãos fora do país também, que Deus abençoe a cada um, né? Deus o bendiga aos irmãos latinos. God bless aos brothers e também salve Jesus aos nossos irmãos da França, ao nosso irmão acho que chegou a idade, né? Nosso irmão reverendo lá de Londres. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe ele. Provavelmente estará conosco. Muito, muito logo. Assim todos colocam suas mãos e que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê a misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Amém. Não esquecendo, irmãos, que quinta-feira, culto de intercessão. Nicolas. Quinta-feira, culto de intercessão. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Quinta-feira te aguardamos às 19h30 para a intercessão, no nome de Jesus.